Talvez a maior polêmica aí do futebol brasileiro nos últimos anos tenha acontecido no dia de ontem. O John Textor, dono do Botafogo, ele afirmou: vocês vão saber em 30 dias o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu tenho provas, áudios de árbitros afirmando, insatisfeitos, que não ganharam as suas propinas. O John Textor deixou isso claro, falou isso numa entrevista lá no jogo do Botafogo pela Libertadores contra o Red Bull Bragantino. É uma polêmica gigantesca. Por quê? Porque a Associação de Árbitros já deixou claro que se ele não provar o que ele falou, ele tem que ser banido do futebol. Eu não sei se vai ser banido do futebol brasileiro, do futebol internacional, se pode realmente ser banido, mas é uma denúncia gravíssima. O Botafogo reclamou muito da arbitragem no ano passado, quando perdeu o título ali na reta final para o Palmeiras. A gente mesmo dizia, também não pode reclamar só de arbitragem, o Botafogo foi incompetente, o Botafogo foi frouxo, o Botafogo foi amarelão. Mas se o Textor tiver essas provas que ele tá falando, aí, meu amigo, vai ser uma bomba no futebol brasileiro. A frase ao pé da letra é: os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Se ele tem gravado, se ele falou que tem gravado, ele vai ter que provar. É uma denúncia gravíssima, é uma denúncia que coloca aí o mundo do futebol de olho, porque se ele tiver prova realmente é um absurdo. Mas se não tiver também, a Associação de Árbitros já deixou claro, quer que o John Textor seja banido do futebol. Agora, falando sobre a grande polêmica que estourou no futebol brasileiro ontem, eu vou ler aqui exatamente o que disse o John Textor. John Textor fez uma acusação gravíssima sobre corrupção em arbitragem. É corrupção. Quando você fala em propina, quando você fala em pagamento por alguma coisa, o John Textor falou em entrevista ao jornal O Globo a seguinte frase: os fãs vão ficar sabendo nos próximos 30 dias o que realmente aconteceu. Então agora eu vou ler, que eu estava lendo só a parte principal. O John Textor, ele fala o seguinte: o apoio da torcida nessa noite vai nos trazer um técnico. Temos técnicos tops de todo mundo me procurando e temos uma decisão difícil a tomar. Querem estar no Botafogo. Nos últimos jogos do ano passado, o ódio foi tão forte que foi muito difícil para nós assistirmos. Não pode ser assim. Não vamos ganhar campeonatos assim. E os fãs, olha aí, é agora que vem a parte principal. E os fãs vão ficar sabendo, nos próximos 30 dias, o que realmente aconteceu no Campeonato Brasileiro. Eles sabem o que eu sinto sobre isso, mas eu não vou divulgar isso na imprensa. É irresponsável. Os juízes na corte esportiva não deveriam estar fazendo piadas com ninguém sobre manipulações e erros, tá? Aí o John Textor completa: alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes, olha aí que vem, alguém dizer que não há corrupção no Brasil, quando eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Galera, isso a gente tem que reforçar. Ele diz: eu tenho juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Aí é corrupção. Talvez a CBF não devesse me processar. Eu não acusei o Edinaldo Rodrigues. Nunca disse nada sobre ele. Ele não é um corrupto. Ele é um homem que comanda uma organização
que provavelmente precisa administrar melhor a corrupção externa, porque é uma batalha contra fatores externos. É uma batalha que existe e está aqui. Olha aí, houve manipulações e erros. Olha, e ele não diz só do ano passado, hein? Se ele provar tudo isso que está dizendo, gente, será que podem ser questionados os resultados dos campeonatos brasileiros? Porque, houve manipulações e erros em 2021, 2022, 2023 e nós temos provas. Olha aí, é uma acusação gravíssima, é o Textor falando que teve manipulação em 2021, 2022 e 2023. Mauro, se ele provar isso, o que vai acontecer com o futebol brasileiro? Será que os resultados vão ter que ser questionados também? Se os times que foram campeões tiverem resultados provados que foram manipulados? E outro lado, se ele não provar, a Associação Nacional de Árbitros deixou claro que se ele não provar, ele tem que ser banido do futebol. Você concorda? Se eu não me engano, é a denúncia mais grave do futebol brasileiro nos últimos anos, né? Enquanto ele não apresentar as provas, seja lá quais forem, é difícil falar a respeito, né? Porque ele pode ter provas contundentes, provas parciais, provas, digamos, que não sejam tão consistentes, mas que despertem dúvida. Então é difícil saber. Ele tem que mostrar esse negócio logo, porque daqui a um mês. Ele está falando isso desde o ano passado, solta logo esse negócio aí, pô. Né? Fica falando, ele tem que mostrar. Agora, se ele tiver provas concretas, ele estará prestando um ótimo serviço ao futebol. Se de fato isso acontecer, ele tem prova, ótimo. E o que pode acontecer, Mauro? Se ele apresentar coisas concretas, esses campeonatos podem ter seus resultados? Não sei. Não sei porque, assim, o que eu vou fazer? Vão recontar os pontos? Não acredito que aconteça nada. Acho que pode acontecer, sei lá, banirem árbitros, outros envolvidos. É difícil saber. Agora tem que saber o que ele tem, sabe? O quê? Manipulação de quê? De jogos decisivos, de jogos de um time específico, de dois. Lembre-se... O que ele fala, né, Wander? É que ele tem gravado árbitros reclamando que não recebeu. O cara liga cobrando, é isso que ele quis dizer. Eu tenho gravado lá, não é isso que ele quis dizer? Não sei, às vezes conversa de alguém com o árbitro, com o gravador. Não, eu estou dizendo, mas ele tem cobrando propina. Então, teoricamente, é alguém reclamando que não recebeu propina. Não é isso? É isso. É isso. Acho que eu não estou entendendo errado o que ele quis dizer. Bom, primeiro, se tivesse essa possibilidade de os tribunais reavaliarem campeonatos passados, nós temos que lembrar que não é só o resultado deste ou daquele. Nós temos que lembrar que tem rebaixamento, tem participação em competições internacionais, ou não é isso? É o conjunto da obra. Veja o estrago, veja o tamanho do tsunami aí, se essa coisa prosperar. Isso é um negócio seríssimo. Outra coisa, todo mundo falou que algumas derrotas do Botafogo foram fruto de total incompetência do Botafogo. Para deixar claro isso, do Botafogo. Muitas. Será que mesmo assim tem fatos absurdos que provocaram derrotas do Botafogo? Está tudo sobre a mesa para discutir. Eu fico imaginando por que está demorando para apresentar essas provas. Eu acho que ele está... Vai ver, ele está continuando a investigação dele, né? Tem mais coisas a serem armazenadas. A meu ver, basta uma gravação para o estrago tá feito. Basta uma, não precisa... O que ele quer? Série Netflix? Sabe? A cada capítulo aqui está um gravado. Não dá para esperar. O futebol brasileiro não dá para esperar isso. Você tem que saber hoje. O Mauro falou, tem que falar agora. Eu acho que tem que fazer. Eu fico imaginando a cabeça de um cara que eu pedi ajuda agora para o Porcari. Falei, Porcari, por favor, qual é o nome do árbitro que vai apitar o próximo jogo do Botafogo, que será domingo contra o poderoso Sampaio Correia? Eu sei que ele está falando do Campeonato Brasileiro, mas qual é o nome dele? Ele me deu aqui, André Rodrigo Rocha. É novato, não está nem no quadro da CBF, é categoria básica da Federação do Rio de Janeiro.
Então está começando e vai apitar o jogo do Botafogo contra o Sampaio Corrêa. O que passa na cabeça desse jovem? Sabe, se a partir de agora, todo jogo do Botafogo, quando a torcida do Botafogo gritar para o árbitro, propina, propina. O presidente falou isso, cara. É trágico isso. Calma, é trágico se ele não tiver prova. Se ele tiver prova, ele é um salvador. Mais trágico ainda. É trágico. É mais trágico ainda. Não, eu concordo, gente. Mas calma, ainda não apareceu. Se ele não apresentar, ele é um papelão, ele é um fanfarrão. É a situação. Sim. Eu fiz comentário pela manhã. É trágica a situação. Não tem alternativa aí. Ou ele apresenta a prova, ou ele apertou o dane-se. E quando ele fala que não falou do Edinaldo, ele não falou do Edinaldo, ele falou do conjunto da obra. Ele falou da CBF, ele falou, por extensão, das federações. Gente, não é brincadeira. Então, ou ele tem isso realmente gravado, ou ele apertou o dane-se, entendendo que não vai acontecer nada, a não ser, digamos assim, assustar a arbitragem futura. Tem uma série de coisas que você tem que pôr sobre a mesa. O que eu acho é que, tipo assim, o Textor, ele é fanfarrão, ele gosta de mídia, mas ele não é burro. Se um cara chegou ao patamar que ele chegou, a fortuna que ele chegou, comprando clubes, sendo um cara, um baita empresário no mundo todo, burro ele não deve ser. Porque essa acusação que ele faz, se ele não tiver provas contundentes, como disse o Mauro, ele tem que ser banido do futebol brasileiro, pelo menos. Se a FIFA não quiser, se a CBF tem que banir esse cara do futebol brasileiro. Agora, é o que eu falo, se ele tiver, esse cara é um salvador do futebol brasileiro. Sem dúvida. Ele tá falando de manipulação em 3 anos de Campeonato Brasileiro. 21, 22 e 23. Mas investigação, se ele tem investigação... Lembre-se que ele já falou recentemente aí que tem investigações profundas, pagou uma auditoria caríssima aí para ter dados que foram contrários ao Botafogo nas partidas. Eu não estou duvidando de nada. Eu só entendo que ele está numa situação, ele, o Botafogo, claro, está numa situação extremamente séria. Se for verdade, é um tsunami. Se for mentira... Ele ou apertou o botão porque acha que não vai acontecer absolutamente nada. Se alguém... Quem está pedindo o banimento dele é a Associação dos Árbitros, que não altera, com todo o respeito, profundamente o valor do dólar. Não vai alterar nada. São os tribunais que vão ter que decidir o que fazer. E mesmo que ele fosse, assim, hipoteticamente banido, ele vai continuar dono do Botafogo. Atenção, ele não vai ser eliminado, o dono continua sendo o Textor, tá certo? Mas não tem como proibir dele ser o dono do Botafogo? Eu não sei. Isso é uma pergunta, porque, pô... Eu não acho que é fácil. Tipo, você tem que vender ou a sua instituição não vai mais competir em nenhuma... Ou então o Botafogo. Ou você... Enquanto você for o dono, você não compete. Na Premier League, o Abramovich foi obrigado a vender por uma série de situações. É isso. Ele foi obrigado a vender. É porque aquele negócio, ou você vende o clube, ou o clube não pode participar das competições da CBF. Não. Que aí não tem como ganhar dinheiro. Você veja, todo o cenário que nós colocamos aqui mostra claramente a gravidade do momento. Eu acho extremamente complicado. Eu acho que alguém tinha que exigir, ou a própria CBF, que ele citou a CBF, tribunal, que ele exigir que ele não espere 30 dias. Tem 24 horas... Mas às vezes ele pode falar, meus advogados estão armazenando todas as provas. Ótimo, vamos ter... tem isso, né? Ele pode estar, porque quanto mais prova ele tiver, mais bomba vai ser o negócio. Depois que ele falou, os caras que estão fazendo, se estão fazendo, vão recorrer. Acabou, não tem mais ninguém ligando cobrança. É o segredo do bocudo. Olha, tem um segredo, eu vou contar pra vocês daqui a alguns dias. Pô, não dá. O impacto da coisa, pilhado, é assim, você chega e fala, ó, tá aqui. Ô Flávio, qual é o árbitro que nesse momento, nesse pacotão, diante do distinto público, está fora desse pacote daqueles que pediram propina? Claro, ele vai deixar 30 dias todo mundo sob suspeita. Por isso que eu citei o nome desse rapaz aqui. Certo, ele não apitou nenhum jogo importante, nem do Botafogo. Não importa, mas como árbitro, você acha que no vestiário já não tem esse papo?
Nós vamos apitar o jogo do cara que falou que tem gente lá pedindo propina. Mas se ele não deve nada, ele não tem que se preocupar, né? Informe, combine com o público. Você entendeu? Veja a situação criada, Asmar. Você acha que a torcida pode gritar comprado, comprado? O anonimato permite isso. Se tivesse lá o Frei Damião com apito para apitar, algum cara lá que achou errado um lance vai meter bronca. Quer dizer, é uma esculhambação. Eu acho que tinha que receber uma notificação 24 horas para dar os nomes dos caras. A partir de agora, esses caras aqui estão sob suspeita e vão ter que se defender. Enquanto ele não faz isso e diz que vai dar daqui 30 dias, olha o salseiro que ele arranjou dentro do futebol. Eu acho isso. É irresponsável se não der os nomes já. Eu anuncio que daqui 30 dias eu vou dar o nome de um cara que roubou o banco do país. Pô, não dá, cara. Porque ele deixa aí um clima de apreensão, né, Mauro? Todo mundo sob suspeita. Ele deixa todo mundo ali, inclusive a CBF. Muito. Eu acho que a CBF já deveria convocado, então, para... Lógico. Olha, chama aí, o Textor. Você é o representante maior de um dos clubes da primeira divisão do futebol brasileiro. Você está fazendo aí declarações públicas graves, sérias, então precisamos que você apresente as provas o quanto antes, junto ao tribunal, sei lá onde. Aí os advogados lá da CBF podem dizer qual o caminho, mas não dá para ficar fingindo de morto, né? Tem uma pessoa relevante no meio falando, tenho provas, aí fica todo mundo, o que será que é? A gente aqui não tem condições de chegar e falar, o texto, fala, a CBF tem. Você representa o Botafogo. Perfeito. Não, mas eu não está no momento ainda. Bem, então, se você não está no momento que você está falando, você fica levantando suspeitas sobre os campeonatos. Se você existe algo, tem que ser provado, tem que ser mostrado. Eu acho que a CBF deveria agir rapidamente sobre isso, não para, digamos, contra ele, mas que ele revele. Claro. Traz para a gente aqui. Queremos saber. Enfim. A Associação dos Árbitros, Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, a ANAF, ela fez aí uma nota, a gente vai mostrar aqui, né? A gente vai ler aqui a nota. A nota é a seguinte: as acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianas. A ANAF, a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, repudia com veemência as acusações infundadas e totalmente descabidas do empresário John Textor, dono da SAF do Botafogo, que sabe-se lá por quê, não de hoje, abriu guerra contra a arbitragem brasileira. Aí também não, né? Sabe-se lá por quê não. Porque acha que o time dele foi prejudicado, como a grande maioria dos clubes reclama da arbitragem brasileira. A ANAF também não é um exemplo, não. A arbitragem no Brasil é horrorosa. Então não sabe-se lá por quê. Ele abriu guerra porque ele se sentiu prejudicado, como grande parte dos clubes brasileiros se sente e reclama. A ANAF também não é exemplo de bom trabalho em lugar nenhum. A arbitragem brasileira é horrível. Agora, acusar de corrupção é outra coisa. Aí sim, aí tá acusando de um crime e vai precisar provar. Mas continuando lendo aqui a nota, se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro, diz a nota. Não há outro caminho. E diante do que ele disse, as instituições precisam agir. A ANAF existia quando houve o episódio Edilson Pereira de Carvalho? Acho que sim. Sim. Então, como é que a ANAF pode, com tamanha veemência, afirmar que todos os árbitros são honestos? Pode existir um cara desonesto e ninguém sabe. Aí não será nem culpa da ANAF nem dos demais. O Edilson era um caso ali isolado, tinha ele mais um, né? Ali e tal, naquela questão. Com a máfia dos apitos. Né? Exato. Como teve a máfia da loteria nos anos 80 também. É isso aí. Denunciada pela revista Placar. Então, como é que a ANAF pode ser tão eloquente, sabe? Ela também não sabe. De repente você descobre amanhã que um colega seu é desonesto, leva propina e tal, em qualquer ambiente de trabalho, sei lá, pode ser um caixa de banco, pode ser um político, pode ser um jogador de futebol, pode ser um jornalista, pode ser um monte de coisa. Eu pensava, aquele cara, achava que era um cara correto, né? Então, de repente, pode ter um ou outro árbitro que faça um esquema, a gente não sabe. Então, assim, eu acho essa nota precipitada. Eu acho que ela deveria cobrar do John Textor. Olha, prove isso aí, porque você está colocando todos nós sob suspeita. Aí eu concordo.
Você está colocando todos os árbitros sob suspeita. Então, você tem que provar logo, apresentar isso logo. Eu concordaria. Eu só acho que essa coisa está... como é que eles falaram aí? Que está... Aqui, ó. Se John Textor não provar o que disse, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Antes. Acusações de John Textor contra a arbitragem brasileira são irresponsáveis e levianas. Se ele tiver prova? E se a ANAF não sabe de algo e ele souber, a gente vai como provar. Então, eu acho precipitado esse tom. Eu acho que deveria ser um tom de cobrança. John Textor, mostra logo isso. Não, daqui a um mês, não. Um mês é uma pinóia, você tem que mostrar isso logo. Já que você tem as provas, mostra logo, porque nós não vamos ficar aqui um mês, todos os árbitros, colocados sob suspeita pelas suas palavras, quando não sabemos... No pacote de propineiros. Isso, exato. Quando não sabemos se um de nós ou mais levou propina, né? E quais são esses caras. Ou se nenhum levou. É isso aí. A gente tem que saber quem foi. Se alguém fez isso, tem que saber quem foi. Para que possa separar o chamado joio do trigo. Ó, esses aqui são os árbitros que foram corruptos, ou são. E esses aqui não fizeram nada. Estão trabalhando corretamente. Isso eu acho perfeito. Só acho que assim, como é que você pode afirmar que todos são 100% honestos? É impossível. É como se, sei lá, o sindicato dos jornalistas falasse, olha, todo jornalista é honesto. Você pode afirmar. Você não pode afirmar. O sindicato dos médicos vai dizer que todos os médicos são corretíssimos e éticos. Ou dos advogados, engenheiros, motoristas de ônibus. Jornalistas, que é o nosso caso. Eu falei aqui, jornalista, a primeira profissão que eu citei. Então, assim, são vários. Então, não tem como, cara, você afirma e fala. Eu acho o tom errado. Acho que o posicionamento deveria ser de cobrança da apresentação, porque aí eu concordo. Fica uma nuvem pairando sobre todos eles e, digamos, vamos dar um exemplo, né? Você tem, sei lá, centenas de árbitros no Brasil. 2 participaram de um esquema, 3, aí você fica de 2 ou 1. Aí todo mundo fica com... Quais os jogos que o cara apitou? Exato, tem que saber isso aí, ele tem que falar isso aí rápido. Agora, isso é o papel da CBF. A CBF, que é a organizadora do campeonato, o John Textor não é uma pessoa qualquer, ele é o dono do Botafogo, um time que está jogando a Libertadores, né? Que quase foi campeão brasileiro, liderou a maioria das rodadas e é um clube importante. Então, não estamos falando de uma pessoa qualquer. Uma coisa é surgir um Zé Mané qualquer aí, que ninguém sabe quem é. Eu tenho provas. Ninguém vai levar a sério. Aí o Zé Mané mostra que não é Zé Mané, mostra que tem provas. Opa, o cara não é Zé Mané, o cara é bom, né? Está aqui, mostrou tudo. Mas quando uma pessoa da relevância dele fala esse tipo de coisa, evidentemente tem uma repercussão, estamos aqui discutindo, e gera, de fato, aí um ar de desconfiança sobre os árbitros. Isso é errado. Eu acho que ele não deveria ter falado nada. Eu deveria falar só na hora de... Olha, eu tenho uma bomba, vou apresentar daqui a um mês. Sobre o que é? Eu não vou falar. Eu tenho uma bomba, tudo bem. Aí chega daqui a um mês e fala, tá aqui, ó, tá tudo aqui. Mas ele já falou lá atrás, né, ano passado, agora de novo, e o tempo está passando. Mas vamos ver. Então é unanimidade na mesa que a CBF tem que convocar o John Textor pra ele falar, você tem que me mostrar o que você tem. Você não precisa divulgar agora, mas você precisa me mostrar. Já deveria, aqui, a próxima... Calma aí, Wander, rapidinho. A gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Eu terei uma notícia em alguns minutos, provavelmente, que vai emocionar o apresentador do programa. Eu imagino. Eu tô vendo. Espera. Eu tô vendo. Tá vendo? Depois você fala. Ele não sabe guardar. Eu tô acompanhando. Nossa. Tô emocionado aqui num... Depois a gente fala sobre isso. Pode falar. Eu só queria dizer isso. Eu acho que a próxima notícia que você tinha que dar, e atenção, acaba de sair uma nota oficial da CBF convocando o presidente do Botafogo. Eu acho, isso tem que acontecer, essa agilidade nessa administração de crise, eu acho que tinha que realmente fazer imediatamente, ficar esperando. Já está vibrando já antes do gol. O jogo não acabou. Pode falar, Wander. É isso. Acho que tinha que ter uma nota agora da CBF convocando o Textor. É isso que a CBF vai fazer, né, Flávio? Se a gente conhece, é isso que vai fazer, não tem como. É uma acusação que bota em xeque todo o futebol brasileiro. Sem dúvida. Todo o futebol brasileiro. Existe um produto chamado... E eles podem juridicamente obrigar o Textor a falar agora? Obrigar, não sei. Né? Eu acho que não. Ele pode falar, não quero. Não quero, vou falar só daqui a 30 dias. Falo a hora que eu quiser. Tô armazenando tudo aqui. Mas eles podem afastar ele do futebol brasileiro enquanto ele não falar diante dessa... Eu acho que pode suspender na função de treinador, dono, mas ele é o presidente, né? É o representante do Botafogo. Ele pode ser afastado. Como é que funciona esse negócio de afastado? Você sabe qual é, na prática, como é que funciona o afastamento de um presidente? Só não pode assinar documento naquele período.
Só, nada mais. Você está suspenso 15 dias. Durante 15 dias, tudo aquilo que envolve o futebol, que você deveria assinar, tem que ser assinado por um preposto, não por você. Essa é a punição. Foi 6 meses. 6 meses vai ser isso. Então não é uma coisa, uma tortura, quando é punido num tribunal. Tem multa pecuniária e tal, mas isso não é problema para o Textor, né? É isso. Multa pro Textor nunca vai ser problema. Lógico. Não vai, é muito dinheiro. É isso. A gente tá falando aqui, o cara é dono do Lyon, o cara é dono do Crystal Palace, o cara é dono de clube na Bélgica, o cara é dono do Botafogo. Isso é bobagem, né? Multa não é punição pro Textor. Não é problema. Agora, eu acho que tem também o outro lado, tá? Porque a gente tá levando em conta aqui, se ele não tiver prova nenhuma e se ele tá falando aí pelos cotovelos, acusando a arbitragem. Mas também tem o outro lado, claro, que se esse cara provar o que ele tá falando, ele vira um herói pro futebol brasileiro. Sem dúvida. Porque, se ele desmascarar um esquema de manipulação, como ele falou, de resultados pela arbitragem... Do principal campeonato do país. No principal campeonato do país, aí não me interessa se é um árbitro, se são 2, 3. Se ele provar que tem manipulação... é mais um caso que faz a gente voltar à máfia dos apitos, pô. Sem dúvida. Que foi ali uma vergonha que aconteceu no futebol brasileiro e que era o Edilson Pereira. Foi banido do futebol. Foi banido. Foi tirado do futebol. Então, tem os dois lados. Ou esse cara pode estar cometendo um papelão, e aí eu concordo, tá, com a ANAF. Eu acho que se ele não provar, ele tem que ser banido do futebol brasileiro. Se ele não provar... o que ele tá... Gente, é uma denúncia gravíssima. A gente fala que o Tribunal de Justiça Desportiva é frouxo, que sempre é brando, mas dessa vez não dá. Dessa vez não dá pra ser branda a situação se o John Textor não provar o que ele falou aí. Tem os juízes gravados reclamando de não terem suas propinas pagas. Foi o que ele falou. Flávio, esse cara, pelo menos, né, ele chegou causando no futebol brasileiro. Ele chegou causando. O Textor gosta, né, de uma mídia, ele tem esse lado. Ele já chegou há 2 anos. São 2 anos de Textor já no Botafogo, Mauro? Sim. Acho que 2 anos de Textor no Botafogo. E ele já chegou com o pé na porta. Pra mim ele não faz fala nem fu. É um dono de uma empresa, ok. Mas ele é mais fanfarrão que todos os outros, né? Tudo ele bem. parece mais que o 777. Se der mídia, é só questão de... O que o cara faz só repercute se a gente aceitar que repercuta. Aí, pra mim, o Textor não muda nada. Agora, vai mudar se ele tiver prova mesmo. Se ele tiver aí, vai virar meu ídolo, vou fazer uma estatuazinha pra ele, vai ser legal. Se não, existe um negócio chamado produto futebol, que é onde a gente trabalha. Ele só funciona, qualquer produto só funciona se você tiver credibilidade. Ele jogou a credibilidade do futebol sob suspeita, interrogação. Quando você falar, quando você desconfia, quando se falou aqui que não há nenhum setor de atividade que não tem alguém desonesto, claro. Sempre uma minoria, mas tem gente desonesta. E tem gente muito séria. Quando ele fala de arbitragem de um modo geral, ele tem que apontar quem é, porque senão ele vai deixar todos sob suspeita e os eventos sob suspeita. Ora, como é que eu vou ter credibilidade? Como é que eu vou investir meu dinheiro? Como é que eu vou investir meu tempo em alguma coisa viciada? Não dá, né? Então, aí assim, ou ele coloca a situação real, e aí ele vai virar realmente um herói, né? Que bom. E aí eu vou perguntar, por que os outros dirigentes brasileiros não fizeram isso? Tem que vir um cara de fora para fazer isso? Ou ele é um palhaço, e aí tem que ser defenestrado. Não importa a empresa, seja lá o que for. Não tem meio termo aí. O futebol brasileiro tem corrupção de arbitragem, os campeonatos foram viciados, e aí, aconteça o que acontecer, eu vou aprovar. Cancela o campeonato, derruba time, prende os árbitros, aí o que vier, a consequência, tá tudo certo. Agora, não aconteceu nada disso. Ele está levantando falsa suspeita, esse cara tem que sair do futebol brasileiro. Porque isso é uma coisa muito grave. Né? Ou o cara é sério ou ele é um idiota, um irresponsável. Irresponsável nós não queremos aqui, se for o caso. Não pode ter meio termo. Mas acho que vai ficar no meio termo. Ele nem vai mostrar nada e nem vai acontecer nada com ele. O que foi, Wander? Quer falar alguma coisa? Não. É muito Brasil, né? Mas vai baixando a bola. Daqui a 30 dias já baixou. Eu fico pensando, o conjunto da obra.
Tá certo? O que estariam pensando as equipes que foram rebaixadas? De alguma maneira foram prejudicadas por um ponto, por exemplo, quando ele faz esse tipo de observação? E aquelas que deixaram de participar de alguma competição importante e de ganhar dinheiro por um ponto, por exemplo? Quem ganhou o título nesse período? Como é que foram alguns jogos? Enfim, isso é para mais de metro a discussão. Por isso que eu entendo que ele tinha que esclarecer isso, sabe? Já devia estar sendo questionado pelas autoridades, pela principal instituição do Brasil, que é a CBF, que comanda o futebol brasileiro, especialmente no Campeonato Brasileiro. Sabe? Pô, é lamentável isso. A Conmebol. Sabe? Então, está todo mundo no pacote. Não é uma coisa, joguei no ar e dane-se. É rede social. O anonimato esconde tanta coisa. Não é verdade. Então, ou ele diz realmente de quem é a gravação que ele tem, uma ou várias. Ele falou gravações. Gravações que eu tenho, gravações de uma mesma pessoa, gravações de várias pessoas. Ou então ele colocou um pacotão, uma bomba relógio dentro do futebol brasileiro. É realmente muito preocupante.